Que o Espírito Santo venha ministrar a cada coração a sua palavra e venha nos direcionar. Senhor, somos ouvidos, Pai. Estamos atentos ao Teu falar. Fala, Senhor, conosco, nos direcione. Senhor, nos capacite. Senhor, a Tua presença nos encoraja. A Tua presença nos faz vencer. Senhor, é o que nós te pedimos nesta manhã. Nos tome pelas Tuas mãos e nos faça caminhar. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, Números de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Podeis tomar assento. O povo ainda no deserto, e Deus dá uma ordem para que Moisés separasse 12 príncipes, para que eles fossem espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida, aquilo que Deus tinha prometido ao povo de Israel, onde eles habitariam, uma terra que tinha leite, tinha mel, uma terra que eles ali teriam produtividade, teriam uma vida abençoada. E Deus manda separar 12 homens, não homens comuns, mas 12 príncipes, 12 cabeças, entre quase 600 mil homens, Deus manda separar 12. Então nós podemos entender que eram os melhores dos melhores, né? Quando Deus manda separar aqueles 12, em 600 mil homens, Ele separa os melhores dos melhores, 12, um de cada tribo separou o seu melhor homem, o homem mais corajoso, o homem mais forte, para que fosse nessa empreitada, vigiar a terra, espiar a terra, ver como era a terra. E nós podemos ver que em uma mesma situação pode haver duas mentalidades, duas formas de enxergar a mesma realidade. Diante de uma situação, pode haver duas maneiras de olharmos para aquela situação. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que é tecnológica, onde a lógica controlam ou auxiliam o controle das nossas atividades. Tudo hoje é tecnologia, tudo hoje nós estamos dependentes da tecnologia. E sobre essa lógica é que somos estimulados a projetarmos a nossa vida. E estamos nos tornando dependentes dessas informações. E nós nos deparamos hoje ouvindo ou declarando, obedecemos à ciência, obedecemos à lógica, assim diz a ciência. Estamos tão dependentes dessa tecnologia que não oramos mais. Hoje ninguém mais olha para o céu e diz assim: está precisando chover, vamos orar. Nós pegamos a nossa tecnologia e vamos olhar. Realmente daqui 15 dias não tem chuva. Em 20 dias não tem chuva. É assim que nós estamos agindo hoje. Mas o agricultor, quando não tinha tecnologia e ele precisava de chuva, ele dobrava o seu joelho e clamava por chuva. Clamava para que chovesse.
e a fé trazia chuva. Quantas vezes nós não olhamos mais para aquilo que Deus pode fazer, mas olhamos para aquilo que é a lógica. Não, a lógica diz isso, a tecnologia, ela diz assim, e não colocamos mais a nossa fé em prática. Esses dias estava uma ameaça de gafanhoto para o Brasil, e nós ouvíamos o noticiário e falamos, está chegando no Brasil. É mesmo, está chegando. Olha, vai chegar. Não, a igreja, ela se une e declara, não vai chegar. Vai para o mar. Ainda quarta-feira fizemos a oração, declarando que não entraria no Brasil. Baseado no quê? Baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá essa autoridade. E dirás ao monte, vai daqui para lá, e declarando com fé, o monte vai te obedecer. Mas nós estamos nos tornando tecnológicos. Não, eu acredito mais na tecnologia do que no poder de Deus. Eu acredito mais naquilo que me diz o cientista, daquilo que realmente Deus pode fazer. Estamos nos tornando uma sociedade global. O que acontece a milhares de quilômetros nos afeta como se ocorresse dentro da nossa casa. Nós estamos com medo de coisas que estão acontecendo do outro lado do planeta. E não tomamos posse da palavra de Deus, que diz, praga nenhuma entra na minha casa. Estamos amedrontados, nos tornamos uma sociedade amedrontada. A igreja, ela é resposta da sociedade. O que é a igreja? A igreja é a formação da sociedade. Se temos uma sociedade amedrontada, uma sociedade sem fé, sem esperança, a igreja também será assim. Ou tomamos posse da palavra e declaramos, nós somos, entre toda a multidão, escolhidos por Deus, príncipes e princesas diferenciados. Veja que Moisés, a ordem que Deus dá a Moisés é, escolha entre o povo. Quem? Qualquer um? Não. Príncipes. Pessoas diferenciadas. Entre os 600 mil homens que saíram do Egito, 12 foram separados. Nós somos diferenciados. E é aí que nós temos que tomar posse da palavra. O que é o medo? O medo é o risco do futuro. Nós estamos com medo do futuro. Nós estamos com medo do amanhã. Eu não tenho medo do amanhã, porque Deus já está lá. Quantos creem assim? Deus já está no amanhã. Deus está cuidando do amanhã. O medo é alimentado pela incerteza do amanhã. Quanto à qualidade da vida futura, que vida nós vamos ter, como será, a incerteza, ela gera o medo. A incerteza gera o medo. Qual é a diferença dos primeiros cristãos e nosso agora? Os primeiros cristãos, eles tinham certeza que Deus tinha preparado um lugar para eles. Paulo, ele escreve, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, e é uma carta que nós devemos olhar hoje, a segurança que este homem tinha, a segurança que este homem confiava. Ele saía pregar o evangelho, mas ele tinha uma confiança, ele não tinha medo do amanhã, ele não tinha medo do que iria acontecer. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 21, diz assim: porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo em esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós,
para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo, pela minha nova ida a vós. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E aqui ele diz assim: olha, eu desejo muito estar com o Pai, mas o céu pode esperar. O céu pode esperar, porque eu tenho coisas para realizar ainda, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que ensinar. Então, de um lado eu quero ir com o Pai, mas do outro eu tenho um desejo de continuar, e continuar ainda levando a palavra, ensinando, estando com vocês todos os dias. Essa era a visão de Paulo, do apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. O céu pode esperar. Quantas pessoas com medo começam a desejar a morte? Ai, meu Deus, viver desse jeito, era melhor que Deus me levasse. Uma vida sem objetivo, uma vida sem esperança. Não, nós temos que olhar não para as dificuldades, mas olhar para Deus. Nós pensamos que para entrar no reino precisa morrer. Não, se entra no reino quando se nasce da água e do Espírito. Diga, para entrar no reino, precisa nascer da água e do Espírito. Mas há pessoas que pensam que para entrar no reino é morrer. Ah, morreu, está com Deus. Não, nós precisamos ter uma vida com Deus. Sou mais que vencedor. Não porque a vida é um mar de rosas. Ah, eu sou mais do que vencedor. Ah, mas a vida dele deve ser muito boa. A vida dele não deve ter problemas nenhum. Não, é porque nós temos que aprender a vencer cada dia. Deus, para aquilo que, onde Ele te colocou, para aquilo que Ele te levantou, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar ferramentas. Moisés separou os 12 melhores homens com habilidade para enxergar o futuro, a terra prometida. Eles passaram lá 40 dias nesse lugar espiando, conhecendo e colhendo amostras. Eles foram para a terra que é para eles conquistar e ficaram lá 40 dias. E eles agora, eles vão voltar para o povo. A intenção em enviar esses homens era que esses homens, ao voltar, pudessem compartilhar do sonho comum, que todos tivessem o mesmo sonho de possuir a terra, de conquistar, de subir, de ir além, de chegar ali e querer subir aquela terra, conquistar. Por isso Moisés diz: espiem a terra. Espiem é hoje. Olhe aquilo que Deus tem para nos dar. Olhe para aquilo que é promessa de Deus. Todas as vezes que eu olho para as promessas, eu estou espiando. A terra Canaã é a promessa. O futuro que eu hei de dar. Subiram 12 homens e voltaram 2 grupos distintos. Olha que interessante, subiram 12 homens, 12 príncipes, os melhores homens do povo de Israel. Mas ali fez uma separação de 2 grupos distintos. Um grupo de 10 voltaram com a visão natural, humana e circunstancial. Eles voltam olhando o natural. Se nós olharmos para o natural, os dias são de medo, são de pavor. Se nós olharmos a situação com o olhar humano, os dias são terríveis. Não dá nem para sair de casa se olharmos assim. O outro grupo, ele volta com uma visão divina, espiritual e sobrenatural da promessa. Eles enxergam além daquilo que o ser humano consegue enxergar. Eles vêm com uma visão sobrenatural. Muitas vezes nós falamos assim: ah, mas a maioria, e eu vou com a maioria. A maioria nem sempre está certa. Aqui foram enviados 12 homens. 10 homens vieram com uma visão
amedrontada. Vieram com uma visão natural. Ah, mas são poucas pessoas que pensam igual você. Muitos pensam diferente. Mas não quer dizer que eles estejam certos. Não quer dizer que as pessoas, só porque são em maioria, estão com a razão. O primeiro grupo voltou e passou a desenvolver o sintoma do vírus do medo, que rapidamente contagiou a nação. Eles voltaram e amedrontaram o povo. O medo é um sentimento progressivo e evolutivo. Consome nossa capacidade de perceber oportunidades que se apresentam. Quantas pessoas se intimidam e simplesmente esperam o pior. Eu sempre aprendi na minha vida, crise traz oportunidades. É no meio das crises que nós alcançamos oportunidades. É quando surge a crise que vai surgir também novas oportunidades. Se nós nos encolhemos com medo e não abrimos os nossos olhos espirituais, não pedimos a Deus sabedoria, entendimento, vamos chorar, sentar e chorar. E o medo é um sentimento progressivo, ele vai aumentando, ele é evolutivo, ele consome toda a capacidade de oportunidade que se apresenta. O medo nasce em nós, quando olhamos os fatos, através das circunstâncias, onde tudo é analisado dentro da lógica. Deus, pela fé, Ele quebra a lógica. A nossa fé em Deus tem que quebrar a lógica. Se nós não tivermos fé, nós vamos viver sempre pela lógica. Sempre, mas isso é assim. Mas a fé, ela contraria a lógica. Lembro de um testemunho, quando eu e a Maria íamos casar, estava uma semana de chuva, muito forte, vários dias chovendo. E vamos fazer, tinha um desejo de fazer aqui, no terreno campal, aqui na igreja, o casamento. Porque eu tinha algo em meu coração, Deus me colocou nesse lugar, e o inimigo tentou me frustrar nesse lugar, e aqui Deus vai renovar a minha vida. Então, era um ato de fé, eu tinha que fazer o casamento aqui, não num salão, poderia alugar um salão, pessoas se prontificaram, não, nós vamos alugar um salão, mas dentro do meu coração, era aqui que teria que fazer. Mas a lógica dizia que não podia. E as próprias pessoas que estavam fazendo o casamento vinham dizer, mas não pode, não vai dar certo, vai chover. E estava eu e naquele tempo minha futura esposa Maria, estávamos aqui ainda, e olhamos para o céu carregado, muita chuva. E ela disse, vai chover. Eu disse, não vai chover, nós vamos fazer aqui. E Deus não vai permitir que vai chover. E eu disse, só para você saber, que Deus está no negócio, quando terminar o casamento, chove. Quando tiver o casamento, não vai chover. Foi de mim que falou aquilo? Foi uma palavra que eu busquei de fé, para quebrar a lógica. Quando você olhava, o que iria acontecer naquele dia, era chuva, muita chuva. Mas a fé quebra a lógica. Senão não é fé. Senão não precisamos colocar a nossa fé em prática. Basta olhar a tecnologia. Mas a lógica, isso que é tecnologia, né? Tecnológica, traz a lógica. A lógica diz que é desse jeito. E começamos a aceitar. Falar, é mesmo. E ficaremos. Viemos um desafio e falamos, vamos fazer o casamento. Naquele dia, saiu o sol pela manhã, quando terminou o casamento, serviu tudo, começou a chover, e choveu muito de novo. A fé quebra a lógica. Aquilo que você está precisando, se você olhar pela lógica, não vai conquistar. Porque a lógica, ela vai dizer que você
não pode, e que o que está se apresentando está te dizendo que não vai, não tem, a lógica diz que não há fé, não há espiritual, não há promessa. Quando nós olhamos a lógica, nós abrimos mão da fé, abrimos mão do espiritual e abrimos mão da promessa. Se a igreja quer viver, se você quer viver pela lógica, eu vou te dizer que os dias são terríveis. Mas se você quer viver pela fé, Deus fará a diferença na sua casa, na sua família e nos seus negócios. O que predomina são informações, sentimento e a determinação própria. É o que predomina dentro de nós. Se nós aceitarmos toda a lógica para a nossa vida, é isso que vai predominar. Números 13, versículo 26. Vejam que esses homens, eles começam a perceber naquele lugar. E caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe, e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Eles estavam dizendo: olha, realmente a promessa é certa, aquilo que Deus falou é correto. Nessa cidade é abundância, tem muitos frutos, tem mel, tem o leite. Aqui estão os frutos. Diz que havia uvas, cacho de uva, que 2 homens para carregá-lo. E eles trouxeram as amostras do que era. Mas eles começam a olhar não o fruto, não a promessa, não aquilo que Deus tinha falado. Para qualquer homem que quer viver pela fé, viria naquele sinal que Deus estava com eles. Olha, Deus disse que tinha frutos, Deus disse que é uma terra abençoada, mas o seu olhar natural olhou para o quê? Para os gigantes, para os homens que lá habitavam, pela sua força, pelo seu exército. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha ido espiar, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Começamos a fazer suposições. Aquilo que nós enxergamos, nós começamos a querer que os outros enxerguem. O medo, a dúvida. O medo é contagiante. É muito difícil você levar a fé para alguém, mas o medo é fácil. O medo não precisa de muito esforço. Levar fé para o coração das pessoas é um trabalho árduo, é um trabalho cansativo.
Mas o medo, nós já nascemos, parece que com medo. Quando analisamos as informações, chegamos à conclusão que não é possível. O que eles estavam dizendo para o povo? Olha, nós analisamos. Uma coisa é certa, aquilo que Deus falou é verdade. Deus disse que a terra era boa. Eles não conheciam a terra. Eles só sabiam aquilo que Deus tinha falado para eles. Nem Moisés possivelmente conhecia aquela terra. Só sabiam aquilo que Deus tinha falado. 10 homens voltam difamando a terra. E se colocando como gafanhoto. Provérbios diz assim: como você se vê na sua alma, assim você é. Como você tem se visto? Assim você é. Ninguém muda. Da maneira que você se olha e você se vê, assim você é. Se você se vê um derrotado, um decepcionado, caído, ninguém consegue te levantar. A não ser que você abra o coração e comece a ouvir a palavra de Deus. E comece então a crer que além da lógica, existe fé. Existe a esperança. Existe um Deus que formou todas as coisas, até a tecnologia. Até a tecnologia. Tudo foi Ele que formou. Se nós então queremos nos rebaixar, olha, nós somos como gafanhotos perante eles. Nós somos pequenos demais. Somos nada perto deles. Nada. O Brasil, qualquer governador, qualquer presidente estrangeiro que vem aqui, gostaria de ser presidente do Brasil. Primeiro-ministro de Israel veio ao Brasil e ele disse: Brasil, uma terra abençoada. Dentro do coração dele, ele pôde dizer assim: o que eu faria se Israel fosse o Brasil? Uma terra que não tem água, uma terra que pouca terra para desenvolver a agricultura, e eles surpreendem o mundo. Imagina a inveja que veio no coração daquele homem, uma inveja boa, a gente diz, né? Em querer ser presidente do Brasil. Se eu estivesse aqui, se eu tivesse essa terra nas minhas mãos, se o povo de Israel tivesse essa terra nas suas mãos, mas como nós nos olhamos? País de terceiro mundo, coitadinhos, não sabemos nada, somos pobres, pobres em cima de minérios, pobres em cima de riquezas, adoramos outras nações que dependem daquilo que nós podemos entregar a elas. Desde que eu sou criança, eu ouço, não foi na lógica, não foi na ciência, foi dentro da igreja, homens que aprenderam a ler na Bíblia. Os meus primeiros pastores, eles aprenderam a ler na Bíblia. Eram homens analfabetos até se converterem. E aprenderam a ler na Bíblia. E eu lembro ainda, eles em cima do púlpito dizendo: o Brasil é o celeiro do mundo. E falava com tanta convicção, com tanta certeza, que a igreja louvava a Deus. Hoje nós temos tanta riqueza, mas nós estamos mais dentro da lógica, o dólar e não sei mais o que. Irmãos, vamos acordar para o que Deus tem nos dado. Deus nos colocou numa terra abençoada. Nós estamos sendo escravos nas mãos de homens sem critérios. Colocamos homens sem escrúpulos para governar a nossa terra. A primeira coisa que a igreja tem que aprender neste ano é aprender a votar. Não votar em pessoas que venham nos agradar, que venham nos oferecer alguma coisa, que venham nos dar algo em troca. Perguntar qual é o seu plano de governo, o que você quer, o que você vai fazer. Nós declaramos a incompetência.
Não é eles que declaram, nós declaramos a nossa incompetência. Versículo 31 diz assim: porém os homens que com eles subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vamos estudar um pouco a história. Esse povo saiu de onde? Do maior império da sua época. O Egito era o maior império, dominava todas as terras, um povo que nem armas tinha. Deus tira ele daquela prisão e coloca eles para ir para uma terra abençoada, onde eles vão conquistar a terra, e Deus no caminho já tinha mostrado que estava com eles. Deus guerreava por eles. Sabe, essa guerra que você está vivenciando, chame Deus para junto. Deus, me ajude nessa guerra. Eu e Deus somos maioria. Mas se você aceitar que não dá certo, se você aceitar que já acabou, se você aceitar a derrota, enquanto tem fôlego, tem esperança. Enquanto tem fôlego, tem esperança. Davi teve um filho bastardo que Deus não se agradou daquele filho, mas enquanto aquela criança estava respirando, ele se colocou em fé, colocou em oração, em jejum. Não desista. A sua oração muda a lógica. A sua oração reverte os decretos de Deus. Até aquilo que Deus falou, pela oração, pela fé, Ele muda. E acabamos o quê? Sendo tomado por um sentimento de abandono. Quantas vezes nos sentimos abandonados? Né? O medo vai nos levando ao quê? A um sentimento de abandono. No capítulo 14 diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido no deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Quantas pessoas, nesse tempo de medo, de solidão, ela começa a se voltar contra aqueles que querem trazer um pouco de luz, um pouco de esperança? A igreja está tão perseguida nesses dias, que a gente se pergunta, por quê? Por quê? Por que se levantam com tantas leis contra a igreja? É porque a igreja traz esperança. A igreja não está na lógica, a igreja está na fé. A igreja ainda prega para que o povo não se abaixe a cabeça, que o povo reaja. E eles sabem disso, eles sabem que a igreja tem uma influência, e eles pensam que pode contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E não importa se é um, se é dois, se é três. Onde estiver dois ou três, ali está o Senhor. E as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Parece que agora servir a Deus, você está contra o governo. Parece que falar de Deus é contra o governo. Você não pode falar mais o nome de Jesus. Por que eles estão pensando isso? Porque a igreja é poderosa. Mas muitas vezes a igreja não sabe da sua força. Eles sabem, nós não. Nós nos vemos como? Gafanhotos, pequenos. Ah, se eles vierem contra nós, o que se levantar contra nós vai cair. Pode ter certeza disso. O medo nos leva
as últimas consequências. Qual é as últimas consequências? O desejo de morte. Olha, não seria melhor morrermos no deserto, ou termos morrido lá no Egito? Nós perdemos a razão da existência. Com medo, qualquer um que nos trouxer uma semente de esperança, desejamos matá-lo. Qualquer um que está tentando trazer esperança para o povo, haverá pessoas querendo destruí-lo. Versículo 10 diz assim: mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Qual era o desejo do povo? Pegar pedra, apedrejar Arão, apedrejar Moisés, Caleb e Josué. Porque eles eram únicos que no meio daquela multidão não estava chorando, mas estava crendo. Eram os únicos que estavam ali crendo que Deus tinha determinado para que eles adentrassem e mudassem a história. O problema não é as circunstâncias. O problema não é o que se levanta. O problema é a nossa falta de fé. Deixarmos de viver pela fé para viver pela lógica. E não estamos ensinando aos nossos filhos essa mesma fé, porque estamos perdendo essa fé. Não cremos mais que Deus pode curar enfermidades. Não cremos mais que Deus pode mudar situações. Temos que voltar ao primeiro amor. Temos que voltar a essa fé. Temos que orar como se tudo dependesse da nossa oração. Tudo dependesse da nossa oração. Temos que orar como se eu pudesse mudar o Supremo. Mas a oração pode. A oração pode. Como se a nossa oração pudesse mudar, tirar esse vírus do nosso país. A lógica diz que não, mas a oração pode. Vem vindo uma nuvem de gafanhoto, vai arrebentar com a plantação do país. Na mesma situação, tem um grupo querendo que venha e arrebente com o país, e tem um grupo que precisa se posicionar. Mas a maioria acha que deve vir o gafanhoto mesmo, porque aí o presidente cai. Não vai ter comida, então cai. A lógica é essa. Por que vamos manter essa quarentena? Porque a lógica é quebrar o comércio. A lógica é quebrar as empresas. Mas quebrar para quê? O país não tendo dinheiro, nós voltamos ao poder. O povo vai se rebelar. O povo vai ficar contra. Não sou eu que estou dizendo, não. O governador do Ceará deu essa declaração. Vamos trazer o caos. Está no YouTube, né? Tem coisas que você põe, eles tiram, mas está lá no YouTube. Vamos trazer o caos. Vamos trazer o medo à nação. Vamos trazer a quebradeira. Porque quando quebrar, eles vão se revoltar. O que querem? Que você se revolte, que você se levante. Nós temos que orar. Orar para que Deus tenha misericórdia dessa nação. Orar para que Deus olhe por essa nação. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Um justo. Não precisa de milhares, precisa de um que busque ao Senhor. E essa era a vontade do povo, da grande maioria, era rebelião. Vamos nos rebelar, vamos apedrejar, porque ele não vai dizer que nós temos que voltar para o Egito. Eles eram tão inseguros que eles não tomavam a sua própria decisão. Bastava ele dizer: eu vou voltar para o Egito. Mas o medo, ele é contagiante. O mal é contagiante. Ninguém quer usar o mal sozinho. Quer sempre que alguém use com ele. Sempre alguém use com ele.
A pessoa pode vir para a igreja sozinho, mas ir para o bar, beber, para fumar maconha, fumar droga, ele sempre leva um amigo. Mas para a igreja ele vem sozinho. Ele não tem coragem de convidar alguém. Não tem coragem. Mas quando é para fazer as coisas erradas, a família todinha se reúne. Sabe, é contagiante. Para o mal, as coisas são contagiantes. Mas para o bem, é uma guerra. E Josué e Caleb, então, eles chamam o povo para obedecer. Se o Senhor, versículo 8 do capítulo 14, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nela, e nos dará a terra, que mana leite e mel. Tão somente, não sejais rebelde contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temas. Olha a palavra de Josué e de Caleb. Vamos avançar. Simplesmente não seja rebelde. Não entre na rebeldia. Não aceite a rebeldia. Não vá por uma situação de rebeldia. O que é ser rebelde? Incredulidade e desobediência. É a junção de duas coisas: não ter fé e desobedecer. É o que nos leva à incredulidade e vai gerar a rebeldia. Deuteronômio capítulo 9, versículo 23 diz assim: quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo: subi, possuí a terra que vos tenho dado, rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Duas coisas nos levam à rebeldia: desobedecer e não crer. São duas coisas que nos levam à rebeldia. Por que há tantas pessoas rebeldes contra o Evangelho hoje? Porque não obedecem e não crê. É tanta lógica que nós achamos que a oração não tem mais poder. Achamos que tudo aconteceu lá atrás, mas não pode acontecer mais agora. Que Deus fazia, mas Deus não faz mais. Será que Deus é o mesmo? Ontem, hoje e eternamente? Será que Deus mudou? Será que Deus que fazia chover, Ele não faz mais? Será que o Deus que mandava e dava ordem aos gafanhotos para que fossem para o mar, Ele não dá mais? O problema é a nossa falta de fé. Não olhe as circunstâncias. Se olhar as circunstâncias, nós vamos desanimar e desmaiar até. Há uma tendência para que nós venhamos até a desmaiar de tantas coisas que o mundo está mostrando. Pragas atrás de pragas, terremotos. Mas como vamos viver em paz? O salmista Davi, ele diz assim: ainda que eu temer, eu confiarei em ti. Ainda que me vier um medo, eu vou confiar em Deus. Não pense que não estamos sujeitos a isso. 12 dos melhores homens, uma seleção entre 600 mil homens, se escolhe 12 príncipes, 12 cabeças, 12 homens que viram o mar se abrir, 12 homens que viram o mar engolir todo o exército do Egito, 12 homens que viram Deus mandar o manar dos céus, 12 homens que foram alimentados
pela codornizes, por carne. 12 homens que viram que tudo aquilo que Moisés pedia, Deus respondia. Não eram homens comuns. Nós estamos sujeitos, se entrarmos na desobediência e não tivermos fé, nós vamos nos rebelar. É uma decisão. Qual grupo você quer estar? Daqueles que vivem pela lógica, e a lógica é estudada, ou daqueles que sabem que a fé pode quebrar a lógica? Eu não estou dizendo que a lógica não existe, não estou dizendo que a lógica não é uma ciência, mas eu estou dizendo que a fé quebra a lógica. A fé pode mudar. A única maneira de nós sairmos dessa situação é não aceitar simplesmente a lógica, mas é que pela fé nós podemos mudar a lógica. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. A lógica qual é? Vai cair muita gente. A lógica qual é? Vai morrer muita gente. Vai ter muito barulho. Sempre quando eu leio esse versículo, vem algo na minha cabeça. Do teu lado vai ter muito barulho. Porque muita gente caindo faz barulho. Grita, chora, esperneia. E eu posso decidir se eu vou cair junto ou se eu vou me manter em pé. A lógica diz que vai cair. Mas a palavra diz, tu não serás atingido. Essa é a fé. Eu não serei atingido. E onde eu me baseio? Me baseio na palavra. Onde esse povo tinha que se basear? Na palavra de Deus. Sempre que nós abrimos a palavra, Deus nos dá sinais. Sempre que você pede um sinal, Deus te dá um sinal. Não se dê por vencido. Não abaixe a sua cabeça. Deus ainda pode fazer e mudar toda e qualquer situação. A Bíblia está repleta disso. De coisas impossíveis, mas que homens oraram e Deus realizou. Aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Possivelmente você está aceitando uma palavra de impossibilidade. E é muito fácil nós aceitarmos uma palavra de impossibilidade. É muito fácil. Porque nós vamos vendo quantas famílias estão vivendo assim. Mas há uma palavra que eu gosto muito. Então vereis a diferença do que serve e do que não serve. Nós estamos para ver essa diferença. Se servimos a Deus, nós temos que ver essa diferença. Nós não somos iguais aos demais. Nós não somos como aqueles que se encolheram, se amedrontaram. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Quantos tomam posse dessa palavra? Escolha que grupo você é. Se você quer ser pela lógica, a lógica está aí. E vou te dizer, a ciência está certa. O vírus está aí. Não nego, o vírus está aí. Mas eu me pego nesta palavra. Praga nenhuma chegará na minha casa. É uma palavra, é uma fé. E nós temos que viver por essa fé. Nós temos que crer. 10.000 cairão de um lado, 1.000 do outro, mas tu não serás atingido. Ah, mas o comércio quebrou. O comércio acabou. Deus te levanta e te dá o dobro. Deus tira o homem do pó e coloca ele assentado com os príncipes da terra. Se você aceitar a palavra de derrota, quem quer essa derrota? O inimigo. O inimigo está dando pulos de alegria quando você declara: olha, não tem mais jeito.
acabou. Ainda que esteja morto, viverá. Se cortar a árvore no cepo, ela brotará novamente. Diga, nós vamos levantar muito mais forte. Há um renovo. Deus está conosco. A decisão é nossa. De que lado você quer estar? Mas a maioria, sempre a maioria está do lado errado. A maioria. Mas tinha muita gente. Não se preocupe com muita gente. O Evangelho nunca foi pregado para multidões. O Evangelho foi pregado na sua essência, de madrugada, para um único homem. Jesus revela toda a essência do Evangelho, o nascer de novo, para um único homem. Não buscou uma multidão. A multidão vai com os demais, a multidão chora quando os outros estão chorando, grita quando estão gritando, vai pelas emoções. Nós precisamos nos assentar sós com Deus. Deus, aqui está a minha situação, aqui está a minha casa. Deus, aqui está o meu negócio. Deus, aqui está a minha família. Me direciona. Fala comigo. Fala comigo. Subir ao monte não é buscar multidão no monte, é estar a sós com Deus. Quando eu subo ao monte, não é para ir para o movimento, é para estar a sós com Deus. A sós com Deus. Hoje, toma essa decisão. Fale com Deus. Moisés, ele tinha certeza daquilo que Deus iria dar. Ele não pensa em voltar atrás, ele não pensa em desanimar, ele ouve os dois grupos. Não fala nada, mas ele tinha certeza daquilo que Deus ia dar. Você está ouvindo os dois grupos, não tome posição, você e Deus, aquilo que Deus colocou no teu coração, vai nessa fé. Quantos creem? Se coloque em pé. Fale com Deus de tudo que Ele te colocou nas suas mãos, a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus negócios. Fale com Deus agora, para que Ele venha intervir nessa situação. É você e Deus. Não vá pela multidão. A multidão muda de lado. A multidão que aplaudiu Jesus foi a mesma multidão que gritou crucifica-o. Não é multidão, é você e Deus. É você e Deus. Fale com Ele. Não aceite a derrota. Não olhe só pela lógica. Não aceite as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. O amor de Deus, ele excede todo o pensamento humano. Confie em Deus nesta manhã. Lembra-te da fé. Traga a esperança ao coração. Lembra-te que a tua oração tem poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não desanime, continue orando. Jesus nos ensinou a orar. Olha, a viúva batia na porta do juiz, até que ele lhe atendeu. Bata, fale com Deus. Se o ímpio juiz atendeu, que dirá o nosso Deus? Não desanime, não se dê por vencido, por vencida. A oração. Não declare derrotas, não repita derrotas, não vá no coro daqueles que querem a destruição da família, do país. Declare vitórias.
as promessas de Deus. Toma posse da palavra. Esse país é o celeiro para o mundo. Não virá gafanhotos, não virá praga, porque é um povo que enquanto estiver aqui, de joelhos no chão, o Senhor ouvirá a sua oração. Toma posse desta palavra. Declara que se tiver medo, você vai confiar em Deus. O medo, ele pode tentar entrar em nosso coração, em nossa mente. Somos humanos, apesar de sermos príncipes, princesas, nós não podemos olhar as circunstâncias, não podemos olhar a lógica, temos que tomar uma palavra de fé. Josué, Caleb, eles declaram: olha, esse povo será o nosso pão. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, não nos dará para que a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o amparo, e o Senhor é conosco. Toma posse, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Quem poderá se levantar contra a igreja no Brasil? Vão tentar, mas as suas mãos vão se ferir. Quando tentar tocar na igreja, as suas mãos serão perfuradas. Infeliz o político que se levanta contra a obra do Senhor. Infeliz. Senhor, é nesta manhã, Senhor, que estamos nesse lugar, não com medo, mas crendo na Tua palavra. Senhor, tiraremos o pão, Senhor, para o nosso sustento, no meio desta crise. O Senhor vai levantar suprimentos, o Senhor vai dar suprimentos, o Senhor vai te abençoar de uma maneira extraordinária. Você vai se perguntar: como isto aconteceu? Creia, creia. Vai tomando posse das bênçãos de Deus. O Senhor cuida dos seus. O Senhor dá com abundância. O Senhor guarda como a menina dos seus olhos. Não temas. O Senhor está nesse negócio com você. O Senhor vai te direcionar. E o Senhor vai abençoar. Comece a declarar. Nós vamos adentrar já o 7º mês. Comece a declarar que Deus vai trazer abundância. Deus vai surpreender. Toma posse dessa palavra. Toma posse. O ministro da Economia do Brasil é um homem de fé. E ele tem declarado: o Brasil vai surpreender. E eu creio nessa palavra. E eu me uno a ele nessa fé. O Brasil vai surpreender. Os seus negócios vão surpreender. Se você está começando a aceitar derrota, mude a sua palavra. Vai para o grupo daqueles que confiam em Deus. E declara prosperidade. Declara a bênção. Declara que o seu comércio não vai fechar. Declara que você não vai perder empregos. Declara. Declara. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Tome posse desta palavra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.